Você tem ideia de quanto custa uma viagem para Orlando? Não? Então acompanhe esse vídeo que eu vou mostrar para vocês os passos necessários e alguns exemplos de valores para você planejar a sua viagem. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Fernandes e esse é o canal Orlando de Primeira, onde você tem dicas incríveis para deixar a sua viagem para Orlando ainda mais mágica. E o assunto de hoje é uma das principais dúvidas de quem nunca foi para Orlando, que é quanto que custa uma viagem para Orlando? Quando se trata de viagem, independente de ser para Orlando ou para qualquer outro destino, o céu é o limite quando a gente fala em custo, tá? Porque existem vários fatores que podem influenciar direta ou indiretamente no custo da sua viagem. Primeira coisa seria o período e a duração da sua viagem. Claro, se você vai em alta temporada, isso vale para qualquer viagem, geralmente os custos são maiores. Se você conseguir ir em épocas de baixa temporada, melhor, porque além de você pagar mais barato, você vai conseguir aproveitar melhor, porque os parques vão ficar menos cheios. Sobre a duração da viagem, para quem está indo pela primeira vez, eu recomendo um mínimo de 12 dias, tá? Se você conseguir ficar 15, melhor ainda. Se você conseguir ficar 20 dias, excelente. Outro fator que vai influenciar aí no custo é o perfil da sua viagem. Que tipo de viagem você busca? Você está querendo ir só para fazer parque, para fazer compra, vai fazer os dois? E o último item que vai influenciar diretamente no custo da sua viagem é o câmbio do dólar. Claro, a gente está falando de uma viagem internacional para os Estados Unidos, então todos os valores da sua viagem são sempre baseados no dólar. Ah, mas eu estou aqui no Brasil, eu vou pagar em reais. Sim, você vai pagar em reais, sempre baseado na cotação do dólar. Então, se você pedir uma cotação hoje, o dólar está R$3, por exemplo. Se você for fechar semana que vem e o dólar tiver 3,10, você vai pagar referente à cotação de 3,10, tá? Não tem como manter o dólar de R$3 da semana passada. Tem também a questão de compras, mas eu não vou entrar nesse detalhe, tá bom? Porque compras é uma coisa muito pessoal. Eu vou colocar aqui só os passos necessários para você comprar a sua viagem toda, exceto a questão de compras. Então, sabendo de todos esses fatores aí que podem influenciar a sua viagem, nós vamos fazer uma estimativa de custo aqui baseado em uma viagem para 3 pessoas, sendo 2 adultos e uma criança de 10 anos aproximadamente, que é justamente o nosso caso aqui em casa, tá? E também nós vamos considerar 15 dias de viagem, tá bom? Que é um período aí bem legal para você poder conhecer bastante coisa lá. Então o primeiro item que você vai verificar para a sua viagem é a passagem aérea, certo? Não. Errado, para tudo. Negativo, a primeira coisa que você deve verificar para a sua viagem é a documentação, especificamente o passaporte e o visto americano. Muitas pessoas costumam pular essa etapa e ir direto para comprar passagem aérea, sem ter a documentação. Isso é correr um risco, tá? Por quê? Geralmente quando você compra passagem aérea, principalmente passagem em promoção, muitas vezes você não tem direito a reembolso. Então, se porventura você tem algum imprevisto, seja de familiar, de trabalho, de saúde, você não vai conseguir reembolso da sua passagem aérea. Bom, o passaporte é um item obrigatório, né? Não tem como fugir, então é o único item, inclusive, que você vai pagar em reais, tá bom? Atualmente, a taxa do passaporte está R$ 257,25 por pessoa. E aí, no nosso caso, para 3 pessoas, vai ficar R$ 771,75, tá? A duração do passaporte varia. Hoje em dia, para o caso de adultos, ela vale por 10 anos. O segundo item, você tendo providenciado o passaporte, você vai dar entrada no seu visto americano. O visto americano é obrigatório para todos os brasileiros, tá bom? Existem vários tipos de visto, tá, pessoal? É uma coisa muito complexa, inclusive, mas no nosso caso aqui de turista, é o visto chamado B2, bola 2. Atualmente, a taxa de solicitação de visto americano é de $160, lembrando aqui em dólares, hein, pessoal? E para o nosso caso aqui de 3 pessoas, vai dar $480 os 3. Próximo item, agora sim, passagem aérea. Você tem o seu passaporte e o visto em mãos, aí sim você vai procurar a sua passagem aérea. A passagem aérea é um dos itens que mais sofre variação de valor, pessoal. É uma coisa assim que o ideal é que você faça uma busca diária, tá? E mesmo assim, durante o dia, às vezes de manhã está um valor, de noite está outro, de madrugada pode estar outro. É uma coisa que oscila demais, tá? E o valor vai depender
do que da cidade que você mora, da época do ano que você vai. Nós vamos considerar aqui um valor intermediário, tá? Porque, como eu falei, esse valor oscila muito. Então eu vou considerar aqui uma média de um valor de $800 por pessoa, tá? E vamos incluir aí também as taxas, tá? Tem a taxa de embarque, essas coisas todas. Dá mais ou menos uns $100, então vamos considerar $900 por pessoa. No caso de criança, ela fica mais ou menos 75% desse valor, então seria aproximadamente $600 mais uns 100 de taxa, então $700 por caso da criança. Então a dica aqui é você ficar ligado em promoções, tá? Tem um site chamado Melhores Destinos que eles divulgam muitas promoções aí, tá? Então se cadastra no site deles, se cadastra no site das companhias aéreas, Latam, Gol, Avianca, Azul, American Airlines, tem várias opções. Então se cadastra no site deles que eles sempre mandam promoções. E aí uma situação onde você pode, às vezes, economizar na sua passagem é comprando ela com milhas. Então se você usa cartão de crédito, por exemplo, você pode concentrar os seus gastos no cartão de crédito, vai acumulando pontos, transfere para um site da companhia e você pode comprar a passagem com milhas. O ideal quando você vai comprar a sua passagem é que você tenha flexibilidade de datas. O que é isso? Você, por exemplo, você está pensando em viajar do dia 1 ao dia 15. Então, se você for comprar passagem, muitas vezes no site das companhias aéreas, eles até dão datas flexíveis. Então, você coloca lá, dia 1, ele vai te mostrar geralmente 3 dias para trás e 3 dias para frente. Por quê? Às vezes, um dia de diferença tem uma diferença de valor incrível. Então, ela pode custar, sei lá, R$1.000 num dia, R$1.500 no outro, ou R$800 no outro, entendeu? Então, às vezes, você pode ter que ajustar a data da sua viagem para você conseguir pagar menos, tá? Então, uma opção interessante. Mas se você não tem essa possibilidade, se a tua data tem que ser exatamente aquela que você está planejando, aí fica um pouco mais difícil, tá bom? O ideal é você ter flexibilidade nas datas para você conseguir um valor melhor. O segundo item é hospedagem. Então, agora que você já comprou sua passagem aérea, você tem exatamente o dia de ida e o dia de volta, agora é a hora de comprar a hospedagem. A hospedagem, existem inúmeras opções, pessoal. Tem casas de aluguel, tem hotéis. E claro, diante dessa quantidade de opções, os valores também são muito diferentes. Então você tem hotéis aí que tem a diária de $40, $50 até diárias de $500. Às vezes uma diária pode custar a mesma coisa de uma passagem, entendeu? Então, por isso que eu falei, depende do seu perfil, da sua viagem, o que você está buscando. Opinião minha, tá? Para quem está indo pela primeira vez, principalmente, o que acontece? Você vai aproveitar os parques, as compras, a cidade como um todo. Você vai passar o dia inteiro fora. Então, por que você vai pegar um hotel mega luxuoso, com piscina, com spa, com não sei o que, sendo que você não vai usar provavelmente? Eu já cheguei a ficar 15 dias num hotel e eu não fui um dia sequer na piscina. Pense bem direitinho, tá? Não pense só na estrutura do hotel. Ah, esse hotel é maravilhoso, tem isso, tem isso, tem aquilo. Você vai ter tempo de aproveitar? Faz no seu roteiro, se for o caso, você pode dividir a sua hospedagem. Você fica metade do período em um hotel um pouco mais simples e metade do período em um hotel um pouco melhor para você aproveitar, tá bom? Então essa é uma estratégia também interessante. Então para a nossa simulação aqui, eu vou considerar um hotel econômico, tá? Onde a diária é na casa dos $80. Então aí os $80 vezes 15 dias daria um total de $1.200. Lembrando que esse é um hotel fora dos parques, tá? Fora dos complexos dos parques. Se você pretende ficar em hotéis no complexo da Disney, da Universal, esse valor é bem superior, tá? Muitas vezes o dobro ou até mais, tá bom? Então, como a nossa viagem aqui é mais econômica, eu estou considerando essa faixa de preço. Próximo item é transporte. Como que você vai se locomover na cidade? Existem algumas opções, você pode usar algumas linhas de ônibus, mas elas são um pouco restritas, elas não atendem todas as regiões, tá? Você pode usar táxi convencional, táxi comum, ou você pode usar hoje em dia os aplicativos, Uber, Lyft, outros aplicativos que você solicita o táxi, ele te pega onde você estiver, te leva e você cobra pelo aplicativo. Você vai ser cobrado pelo cartão de crédito, a não ser que você pague em dinheiro e que o Uber ou o Lyft te deem essa opção de pagar em dinheiro. Caso contrário, você vai ter que pagar no cartão de crédito. Lembrando que no cartão de crédito você vai ter o IOF aí de 6,38% e a diferença de cotação de câmbio aí quando você for pagar a sua fatura. E a outra opção, que é a que eu costumo usar, que na minha opinião é a melhor sem dúvida, é você alugar um carro. Alugar um carro te dá uma liberdade muito grande, porque você sai a hora que você quer, você vai para os lugares a hora que você quer, você pode fazer um passeio mais perto, mais longe, enfim, você tem uma liberdade
de fazer as coisas a hora que você quiser, a hora que você bem entender. O que eu costumo fazer? Eu costumo alugar carro, tá? Todas as vezes que eu fui para lá, eu aluguei carro. Existem várias categorias de carro, aí é o carro que você vai alugar, geralmente vai depender da quantidade de pessoas que estiver indo com você. Se você tiver, por exemplo, só um casal, um carro médio, intermediário, às vezes até um carro econômico já atende. O que talvez não vai atender é no último dia, quando você tiver que ir para o aeroporto, por conta das malas, tá? Não é permitido levar malas no banco de trás, você tem que sempre levar no porta-malas, tá? Então, se você estiver levando, por exemplo, 4 malas, num carro econômico não vai caber. Ou você fica com um carro econômico, ou você contrata um transfer só para levar as malas para o aeroporto, tá? Então, você não precisa ficar pegando um carro gigantesco para 2 pessoas só por conta das malas. Aqui no nosso caso, eu vou considerar um carro intermediário, que seria na linha do Corolla, alguma coisa nesse sentido. Está aí na faixa de $35 por dia, de 30 a 40 dólares por dia, tá mais ou menos nessa faixa, dependendo da época do ano, tá? Se você for em dezembro, principalmente no final do ano, esses valores podem chegar ao dobro, tá bom? Então, $35 aí por dia, 15 dias, está dando um total de $525. Uma outra coisa importante que a gente tem que considerar quando vai alugar um carro é: primeira coisa, pedágio. Se você está desembarcando no aeroporto de Orlando, não tem muito problema, porque ele tem um pedágio, ou 2, se não me engano, até a cidade, tá? É o pedágio de coisa de $1, $1,25. Se você estiver indo por Miami, você vai ter uma quantidade maior de pedágios, tá? Um valor um pouco maior, mas nada absurdo também. Outra coisa é combustível. Claro, você vai rodar pela cidade. Se você estiver vindo por Miami, você vai gastar um pouco mais, às vezes 2 tanques de combustível, tá? Mas se você for rodar ali só na cidade, esses 15 dias você vai gastar aí coisa de 60, 70 dólares no máximo com combustível. E a última coisa com relação ao aluguel de carro é o estacionamento nos parques. Se você for em outlets, em mercados, os estacionamentos são gratuitos, tá? Mas nos parques, os estacionamentos são pagos e são $20 por dia. Esses são valores de hoje, em setembro de 2017, tá? Esses valores geralmente aumentam todo ano, tá? A primeira vez que eu fui, em 2012, se não me engano, estava $14, 13 ou $14. Então, como eu estou considerando aqui 9 dias de parques, que a gente vai ver mais para frente, então 9 dias, $20 por dia, está dando um total de $180 só com o estacionamento de parque, tá bom? Então nós temos aí o pedágio, o combustível e o estacionamento, está dando um total de $243. E se a gente for somar junto aí com o valor do carro, de 525, está dando um total de $768. Dividido aí por 15 dias, está uma média aí de $51 por dia. Então, se você estiver pretendendo usar um Uber, por exemplo, tenta fazer uma conta, uma estimativa de quanto você vai gastar por dia. Se ficar mais ou menos nessa faixa, compensa mais você alugar um carro, tá bom? A não ser, claro, que você não dirija, não tem ninguém na viagem que vai dirigir, mas é difícil, né? Outro item aí para sua viagem, um item absolutamente indispensável, é o seguro viagem. Seguro viagem é uma coisa que muitas pessoas até esquecem ou não fazem de propósito, achando que nada vai acontecer com elas. Seguro é aquela coisa, pessoal. Seguro, o nome já diz, seguro, tá? Seguro é uma coisa que a gente não quer usar, mas quando a gente usa, a gente vê o valor por trás disso. E detalhe, o valor do seguro viagem, ele é muito pequeno em relação ao custo total da viagem. Depois, no final, a gente vai ver uma planilha com os custos divididinhos, tá? Você vai ver que o custo do seguro viagem é irrisório comparado ao total da viagem, então não tem por que economizar com esse item. Existem várias companhias de seguros, existem vários tipos de coberturas. O que vai determinar aí o custo do seguro, claro, é a quantidade de dias que você vai ficar e também o valor da cobertura, o valor das coberturas que você vai ter. A principal cobertura que muita gente se preocupa é com despesas médicas, tá? Então, se você tem algum tipo de acidente, passou mal, comeu alguma coisa, passou mal, você vai assinar o seguro, eles vão te fazer um primeiro atendimento, um médico geralmente no teu hotel. Se for o caso, vão te transferir para um hospital, tá? Geralmente esses custos são todos cobertos pelo seguro. Para o nosso caso aqui, eu fiz um seguro um pouquinho mais básico, tá? Com uma cobertura de despesas médicas de $65 mil. Isso é por evento, por pessoa. Então esse seguro aí para as 3 pessoas ficou aproximadamente R$600, tá? Cerca de R$200 por pessoa, ou $188 aproximadamente. Veja que esse valor é muito baixo em relação ao custo total da viagem. O próximo item que entra na relação dos custos, que não é uma coisa que você vai comprar agora, que você vai gastar lá, é com a alimentação. A
Alimentação é uma coisa muito pessoal, tá? Existem várias opções, tem muito fast food, tem muito restaurante bacana. Se engana quem pensa que vai para lá só vai comer hambúrguer, tá? Só vai comer hambúrguer se você quiser. Existem várias opções por lá e justamente por isso o custo da alimentação vai variar bastante. Sempre que eu vou para lá, eu pego todos os tickets que eu gasto com alimentação, depois eu faço uma planilha, coloco uma lista e faço uma conta aí dividida pelos dias da viagem. Então, baseado aí nessa minha experiência, a média de alimentação que a gente tem gastado por dia é de $70 por dia para nós três, tá bom? Claro que tem pessoas que recomendam um valor maior, mas eu estou falando por experiência minha, que para nós aqui esse valor de $70 por dia costuma atender. Então aí $70 por dia, considerando os 15 dias, vai dar um total aí de $1.050 só com alimentação. E o próximo item e último, mas não menos importante, são os ingressos. Claro, você vai para os parques ou você vai precisar dos ingressos. Os ingressos aí vão variar como? Por causa dos parques, tá? Se você vai só na Disney, só na Universal, no SeaWorld, se você vai em todos eles, vai depender da quantidade de dias que você vai ficar. No nosso caso aqui, a gente está colocando 15 dias de viagem, eu vou considerar 9 dias de parque, tá? Porque é um pouco loucura você fazer parque todo santo dia, tá? Porque é muito cansativo, você vai ficar super cansado. Então o ideal é que você intercale 3, 4 dias de parque e um dia de descanso para você fazer compra ou para você acordar até mais tarde. Então, para nossa simulação aqui, considerando 9 dias de parque, eu dividi assim: 5 dias de Disney, né, para você ir em 4 parques e depois repetir mais um. Eu coloquei 2 dias de Universal para você conseguir conhecer os 2 parques, indo 2 dias. E 2 dias de parque do grupo SeaWorld, que seria o próprio SeaWorld e o Busch Gardens, por exemplo. 5 dias de Disney está dando $370 aproximadamente, vezes 3, 1.110. 2 dias de Universal, $265 cada um, vezes 3, $795. SeaWorld, $110, os 2 parques, vezes 3, 330. O que está dando um total aí para as 3 pessoas de $2.235. Então agora vamos somar tudo isso aí, né? Fazer um resumão dos custos. Pelas nossas contas aqui na nossa simulação, deu um total aí de $8.648, o que corresponde a $2.882 por pessoa. Isso, como eu falei, aproximadamente. Claro que os valores podem mudar bastante. Se você conseguir uma promoção de passagem aérea, isso já vai reduzir bastante esse valor, tá? Então aí vamos mostrar aí para vocês numa planilha cada item e depois quanto representa cada um desses itens aí em percentual. Então, pessoal, aqui vamos colocar aqui na planilha todos os itens que a gente acabou de falar, né? O passaporte, visto, passagem aérea, hospedagem, aluguel de carro, os extras do aluguel de carro, seguro viagem, alimentação e ingressos, as quantidades aqui de cada um, o total que foi em dólares e o total em reais, utilizando esta cotação de dólar aqui a 3,40, tá? Então, vamos rever aqui. O total foi de 8.647,98, $8.648, o que equivale a 2.882 dólares por pessoa, tá? Na média. E convertendo, utilizando essa cotação do dólar aqui, tá dando um total aí de R$ 29.000, R$ 29.400 a viagem toda, um equivalente a R$ 9.800 por pessoa. Isso lembrando, pessoal, que são 15 dias de viagem, tá ok? E 3 pessoas, 2 adultos e uma criança, tá? E a viagem inteira, contando inclusive a alimentação, tá? Os ingressos, como a gente falou no vídeo. O que não está incluso aqui são compras, como eu falei, que eu não vou incluir isso aqui, tá bom? Então, esse é o total médio aí de uma viagem de 15 dias para Orlando. O que você pode fazer aqui, por exemplo, digamos que você já tem o passaporte visto, você simplesmente zera o valor aqui e você vê quanto vai ficar aqui, certo? Então você vai fazendo os ajustes necessários. Então, por exemplo, se a sua viagem é de 10 dias, na passagem você não vai mexer. Então você vai colocar aqui 10 dias de hospedagem, 10 dias de aluguel de carro. O seguro viagem vai diminuir um pouquinho, não dá para saber aqui, né? Alimentação, você vai colocar aqui 10 dias também. Os ingressos provavelmente vai diminuir a quantidade aqui. Então, depende da quantidade de ingressos, mas você vê que só nessas quantidades de hospedagem, aqui, alimentação que eu já diminuí, já foi para 26 mil. Então, aí você vai fazendo os ajustes de acordo com a sua viagem, tá?
Uma coisa interessante aqui, ó, é o percentual equivalente a cada item, tá? Então a gente pode notar aqui, ó, por exemplo, se você pegar aqui ingressos e a passagem aérea, aqui eu separei o adulto e a criança porque os valores são diferentes. Se você pegar passagem aérea e os ingressos, corresponde a 55% da viagem, ou seja, mais da metade do total da viagem é apenas com a passagem aérea e os ingressos. Aí olha que interessante, por exemplo, seguro viagem, que eu falei que é um investimento muito baixo em relação ao custo total, corresponde a apenas 2% aqui nesse caso, né? Claro que tem seguro viagem mais caro, tal, mas a gente colocou um valor médio, que é suficiente para atender alguma emergência, e ficou apenas 2% do valor total da viagem. Então, é um item que não pode se economizar. Tá? Então é isso aqui, eu vou deixar essa planilha depois disponível no blog, colocar um post com esse vídeo junto. Aí vocês podem baixar lá a planilha e fazer as alterações de acordo com a viagem de vocês. Como eu comentei no começo, o céu é o limite, né, em questão de valores. Você tem essa base aí, claro que a sua viagem pode ser muito mais cara que isso, pode ser um pouco mais barata, vai depender de vários fatores, como se você conseguir principalmente achar uma passagem aérea mais barata, esse valor vai diminuir bastante. Dependendo da época que você vai viajar, não tem muito como antecipar, como você já comprar as coisas, por exemplo, passagem aérea, geralmente as companhias liberam com cerca de 11 ou 12 meses de antecedência aí da data da sua volta. Então, se você está aprendendo a viajar daqui a 1 ano e meio, você não vai conseguir comprar passagem aérea agora. Então, tem esse detalhe também. Praticamente todos os itens da viagem você consegue parcelar em 10 vezes, tá? Lembrando que nós vendemos todos esses itens da viagem, nós temos parceria com uma agência de viagem. Qualquer coisa que vocês precisarem, pode mandar um e-mail para contato@orlandodeprimeira, que a gente pode mandar uma cotação para vocês de todos esses itens que você precisar da sua viagem, inclusive ingressos e tudo mais. Em alguns casos, se você puder pagar à vista, você consegue um desconto, tá? Mas o que muita gente costuma fazer é dividir em 10 vezes. Se você quiser viajar, por exemplo, em julho do ano que vem, você já pode comprar a sua viagem hoje e parcelando, e vai chegar em julho você já vai estar praticamente com ela quitada, né? Então você volta da sua viagem praticamente sem dívida nenhuma, então é muito legal isso também. Então esse foi o vídeo aí dos custos da viagem, espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro aí todos os itens necessários, todos os custos relativos à viagem, tá bom? Se ficou alguma dúvida, escreva aqui nos comentários, tá? Tudo que vocês, de repente eu esqueci de alguma coisa de comentar, façam perguntas aqui nos comentários que eu vou respondendo aí para vocês, tá bom? Claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, sempre que tiver novidade você vai ser avisado. Curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, alguém que estiver indo com você para Orlando, para a pessoa também ficar ciente desses valores, tá bom? Muito obrigado por assistir mais esse vídeo, um grande abraço e até a próxima!